Em 1º de setembro de 2001, terroristas sequestraram vários aviões comerciais e os lançaram contra o World Trade Center em Nova York e o Pentágono do Departamento de Defesa. Este ataque não só causou enormes perdas econômicas e baixas aos Estados Unidos, mas também os mergulhou numa crise antiterrorista. No atoleiro da guerra, o incidente de 1º de setembro é considerado por muitos como um ponto de viragem na transição dos Estados Unidos da vitória para o declínio. Arquivos de definição do Memorial Hall de 1º de setembro e algumas imagens reais filmadas em particular, incluindo muitas que nunca foram vistas antes. Através dessas diferentes perspectivas, o filme restaura o incidente 91 quase como um filme de desastre de Hollywood. De 1º de setembro, quando vários bombeiros abaixavam a cabeça para verificar os canos de gás, um avião comercial passou voando perto deles. Em menos de 5 segundos, ele colidiu com a torre norte do World Trade Center a uma velocidade de 700 km/h. Com uma enorme explosão, uma bola de fogo ardente misturada com fumaça ondulante subiu para o céu. Do prédio podia ser visto. Um buraco longo e profundo foi aberto na parte superior. Naquele momento, a polícia e os bombeiros próximos imediatamente interromperam o trabalho e correram para resgatar. Fluiu pelo canal de alerta do elevador e um pedaço dele foi jogado fora. O saguão do prédio foi completamente explodido. Muitas pessoas morreram queimadas no local porque não conseguiram escapar. Usando os bombeiros só podiam carregar equipamentos pesados e subir passo a passo até o 90º andar. Mais de 17 minutos depois, outro avião comercial colidiu novamente com a torre sul do World Trade Center a uma velocidade de 950 km/h. O poderoso impacto quase cortou todo o edifício ao meio. Incontáveis cadáveres e ossos quebrados misturados com um grande número de fragmentos de metal caíram do céu. Pessoas em pânico choravam e corriam no mar úmido da chuva de ferro. Quanto às pessoas presas na parte central e superior do prédio, havia apenas 2 estradas neste momento, esperando para serem lentamente engolidas pelo mar, fumaça e fogo. A outra é pular de um prédio com centenas de metros de altura e morrer feliz. Embora o helicóptero responsável pelo resgate tenha chegado ao local, ninguém se atreve a se aproximar daqueles guindastes. As pessoas do lado de fora da janela tiveram um vislumbre de esperança no início e pegaram seus lenços e toalhas de mesa e acenaram para pedir ajuda. Mas enquanto observavam o helicóptero se afastar, estavam exaustos e não conseguiam mais aguentar. Apenas deixaram seus corpos continuarem a cair até se transformarem em uma pilha de carne. Nesse momento, as pessoas gradualmente perceberam que não se tratava de um acidente, mas de um ataque terrorista bem planejado. A atendente arriscou a vida e correu para o banheiro para relatar à sede da American Airlines que o avião havia sido sequestrado por gangsters. Somente às 8h38, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte recebeu a notícia após repetidos relatos. Zrenia, os militares dos Emirados enviaram 2 caças para interceptar. Essa velocidade parecia muito rápida à primeira vista, mas o problema era que eles não sabiam onde interceptar, porque os bandidos já haviam desligado o sinal de comunicação com a torre. Não sei a localização específica do avião de passageiros sequestrado. Depois que os 2 edifícios foram atingidos um após o outro, os Estados Unidos ordenaram que todos os voos comerciais parassem de voar e pousassem nas proximidades. Mas neste momento, ainda havia. Os 2 aviões civis estavam desaparecidos por muito tempo. Às 9h37, um dos Boeing 75 mergulhou em direção ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos a uma velocidade de 80 km/h e finalmente colidiu com o Pentágono. Diante de sucessivos ataques terroristas, os Estados Unidos responderam imediatamente. A Casa Branca, o Capitólio e outros locais importantes do governo foram evacuados. Além disso, 2 caças F-15 também receberam ordens para abater qualquer aeronave que tentasse entrar em altitudes médias e baixas. O que é tarde demais, então, os pilotos Aspen e Sass decidiram cometer suicídio abalroando uma cabine e uma cauda para evitar o ataque. Claro, a parte mais dolorosa desta missão foi que os aviões inimigos que eles perseguiam estavam cheios. Seus próprios compatriotas, que eram vítimas inocentes, 1 hora depois, receberam a notícia de que o último avião desaparecido caiu na Pensilvânia. Mais tarde, por meio de gravações relevantes, as pessoas souberam que o alvo original do ataque do avião foi provavelmente o edifício do Capitólio. Os passageiros avançaram no meio do caminho. Depois de lutar com os terroristas, o avião perdeu o controle e caiu antes do impacto. Ao mesmo tempo,
À medida que o fogo continuava a se espalhar, os suportes de aço dos andares superior e intermediário da torre sul do World Trade, o centro começou a amolecer e parecia estar desmoronando. O repórter Burkett, que estava reportando a cena no momento, ouviu apenas um grande estrondo e as centenas de prédios altos atrás deles se transformaram em poeira em um instante. A poeira varreu as ruas e becos como uma tempestade de areia e para onde quer que olhassem, bloqueavam o céu e bloqueavam qualquer grama e não deixavam ninguém para trás. Os gritos e lamentos eram intermináveis. Olhando à distância, a cidade inteira parecia ser uma cena apocalíptica. Meia hora depois, a Torre Norte desabou como uma explosão direcional. Incontáveis barras de concreto e aço caíram do céu, e muitas pessoas não conseguiram escapar e foram enterradas vivas. Edifícios com centenas de andares foram reduzidos a uma pilha de ruínas. Apenas o arco icônico restante parecia ainda contar silenciosamente sua glória passada. Após o colapso, mais e mais pessoas, bombeiros e policiais, correram para o local para resgatar, e as barras de aço poderiam facilmente causar um colapso secundário. Eles ainda arriscaram suas vidas para desenterrar os destroços aos poucos para busca e resgate. No final, um total de 23 sobreviventes foram resgatados dos escombros, entre os quais 13 equipes de resgate, e uma mulher no quarto andar sobreviveu milagrosamente após o colapso do telhado. No entanto, tais milagres são raros. Um total de 297 pessoas foram mortas neste ataque terrorista, incluindo 34 bombeiros. Ataque e baixas que os Estados Unidos sofreram desde o incidente de Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois, os Estados Unidos usaram uma série de evidências relevantes para identificar Bin Laden como o mentor dos 91 ataques terroristas no Afeganistão. Sempre teve como alvo Bin Laden. A organização Al-Qaeda que lideravam forneceu-lhes abrigo, permitindo-lhes planear com sucesso muitos ataques terroristas. Mesmo depois do incidente de 91, o Talibã recusou-se a entregar Bin Laden, pelo que os Estados Unidos decidiram desenraizar todos os terroristas. No início, os militares do Zema-Praira confiaram no seu forte exército. Demorou apenas alguns meses para derrubar o regime talibã e capturar um grande número de terroristas. No entanto, as forças restantes dispersaram-se e esconderam-se nas cavernas acidentadas e complexas do Afeganistão e continuaram a fazê-lo, envolver-se em uma guerra de guerrilha com os militares do ZEWA. De repente, os terroristas estavam por toda parte como ervas daninhas. Pode-se dizer que as flores de ameixa estão queimando como fogo, e a brisa da primavera sopra, e elas nascem de novo. Em nome do contra-terrorismo, a razão foi que Saddam estava a fabricar armas biológicas e químicas em grande escala, e a proteger e ajudar terroristas, embora não houvesse provas fiáveis. Mas os Estados Unidos ainda queimaram a guerra no solo de Iraque, que acabou por matar 200 mil civis inocentes. Desde então, as operações militares dos Estados Unidos não se limitaram ao combate ao terrorismo em si, mas sim à procura de mais interesses, ou seja, ao uso da força para moldar a ordem mundial e mantê-la. Só em 2008 é que os Estados Unidos pareceram lembrar-se de que o seu alvo era Bin Laden. Por isso, mudaram o seu foco militar para o Afeganistão e aumentaram as suas tropas para 10 mil homens. Os SEALs finalmente chegaram ao Paquistão depois que Bin Laden foi morto. Para continuar a competir com os remanescentes do Talibã, os Estados Unidos gastaram muito dinheiro para ajudar o regime pró-americano local a construir tropas modernas, armas e tanques assim que os receberam. Há também camadas de corrupção dentro das forças armadas do ZEWATRO. Este pequeno avião de carga comprado a uma fábrica italiana de sucata custou um total de 400 milhões de dólares americanos. Além disso, os Estados Unidos também customizaram cuidadosamente uniformes de camuflagem verde escuro para esses soldados. No entanto, a cobertura vegetal no Afeganistão é inferior a 4%. Nas últimas 2 décadas no Afeganistão, os Estados Unidos gastaram mais de 2 trilhões de dólares americanos, o que é mais do que o Plano Marshall para reconstruir a Europa, e a chamada guerra ao terrorismo tornou-se cada vez mais antiterrorismo. O número de organizações terroristas no Vietnã quadruplicou em comparação com 2011. Se no início os Estados Unidos queriam vingança e contra-terrorismo, então agora os Estados Unidos foram longe demais e esqueceram completamente por que começaram.